Finalmente chegou o mês da Maratona Assustadora. Agora, para qualquer novo espectador deste canal, fazemos algo muito especial em outubro. Enviamos um vídeo diário na preparação para o Halloween. Consideramos outubro e o outono uma das melhores estações do ano. E como amantes de tudo que é assustador, paranormal, sobrenatural e simplesmente inexplicável, nós aproveitamos ao máximo a temporada assustadora. Os últimos meses da Maratona Assustadora foram um tanto decepcionantes. Tivemos muitas questões pessoais acontecendo, como já falei em um vídeo privado lá no Patreon que você pode assistir de graça. Ano passado, acho que nem postamos todo dia. No entanto, estamos de volta com tudo, e esse mês de Maratona Assustadora, na nossa opinião, vai ser o melhor de todos até agora. Esperamos que todos curtam e estejam prontos para a temporada assustadora. E esperamos que, se ainda não fizeram isso, apaguem as luzes, sentem-se e aproveitem. No fim de 1988, Jackie Hernandez, recém-separada e grávida do segundo filho, mudou-se com seu filho de 2 anos, Jamie, para um modesto bangalô antigo em San Pedro, Califórnia. Mas o que ela via como um novo começo virou uma provação longa e assustadora. Os distúrbios começaram de forma sutil. Jackie e sua amiga Christina Zivkovic lavavam a louça quando se assustaram ao ver um líquido pegajoso, semelhante a sangue, escorrendo das paredes. Mais fenômenos estranhos se seguiram. Lápis eram arremessados do porta-lápis, vozes vinham do sótão e a cama de dia caía várias vezes com alguém em cima. Em abril de 1989, Jackie teve sua filha Samantha, mas as assombrações só aumentaram. Certa noite, a caminho do banheiro, ela deu de cara com um homem idoso e magro, cujo olhar gelado a paralisou antes de desaparecer. Ao mesmo tempo, sonhos perturbadores a assombravam, incluindo um pesadelo recorrente de um jovem sendo espancado e afogado. Cenas vividas por ela sob o olhar da vítima. Em 8 de agosto de 1989, Jackie procurou a ajuda do Dr. Barry Taff, um parapsicólogo renomado, reconhecido por seu trabalho investigativo. Com uma equipe e tecnologia avançada, ele visitou o local pela primeira vez. Na investigação inicial, a equipe ouviu barulhos altos vindos do sótão, descritos por alguns como semelhantes ao som de um rato de 200 gramas correndo. Além disso, sentiram uma sensação opressiva, como se estivessem submersos. Mais tarde naquela noite, o fotógrafo Jeff Witchcraft subiu até o sótão e foi atacado. Uma força invisível arrancou sua câmera de 35mm, separando e espalhando a lente e o corpo. Na segunda tentativa, Jeff foi puxado por um varal no pescoço e erguido por um prego no sótão. Supostamente, uma luta tensa se seguiu, e capturada em uma fotografia, Jeff foi mostrado suspenso. Isso é considerada uma das evidências paranormais mais angustiantes até hoje. Com o pesadelo persistindo, Jack deixou o bangalô em San Pedro e mudou-se com a família para um trailer perto de Walden, condado de Kern. Por um breve período, a paz parecia ter retornado, porém as assombrações logo reapareceram. No galpão, Jack e vizinhos viram o rosto espectral de um velho piscando na televisão. Naquela noite, batidas assustadoras nas paredes mantiveram Jack acordada. Quando os investigadores voltaram ao trailer, seus equipamentos falharam diante dos fenômenos e, numa sessão de Ouija, encontraram um espírito que dizia ter morrido em 1930. O espírito afirmou que havia se afogado na Baía de San Pedro e que seu assassino já morou na antiga casa de Jackie. A sessão terminou de forma dramática quando Jeff Witchcraft foi arremessado pelo trailer e ficou inconsciente. Determinado a descobrir a identidade do espírito, Jack pesquisou antigos registros e descobriu o caso de Herman Hendrickson, um marinheiro encontrado boiando no porto de San Pedro em 25 de março de 1930. A morte dele foi considerada acidental, mas as circunstâncias coincidiam com as mensagens do tabuleiro Ouija. Jack também achava que o espírito John Damon estava lá. Damon era suspeito de ter sido o construtor original do bangalô em San Pedro. Na primavera de 1990, ao visitar o bairro, Jack viu um orbe brilhante que a guiou ao túmulo de Damon. O orbe teria circulado a lápide de Damon antes de sumir, e Jack interpretou como uma despedida. Com o tempo, os fenômenos sobrenaturais diminuíram, e por volta de 1990 tornaram-se esporádicos. Jack teria sofrido efeitos psicológicos duradouros pelo ocorrido, e seus filhos desenvolveram distúrbios do sono. O caso de assombração em San Pedro ainda é um dos mais violentos e misteriosos da pesquisa paranormal.
Os ataques quase fatais a Jeff Witchcraft e a continuidade dos fenômenos após a saída de Hernandez de San Pedro levaram muitos a crer que ela foi vítima de algo mais sinistro que uma assombração comum. Talvez fosse uma entidade que se apegou à vida dela com más intenções. O que acha desse caso? Uma história de um telespectador. Nós adoramos quando os telespectadores enviam histórias. Isso nos permite compartilhar imagens inéditas publicamente. Se quiser que mostremos algum vídeo seu, envie para info@top5s.com.co. Ok. Este vídeo a seguir foi enviado por um telespectador e mostra o irmãozinho dele com amigos no misterioso túnel Sensibo, perto de Kingsport, Tennessee. O remetente, que já visitou o túnel diversas vezes, teve várias experiências paranormais lá. Um dos acontecimentos mais perturbadores foi quando eles viram o que achavam ser um homem sem teto, que desapareceu bem na frente dos olhos deles. Às vezes, após a visita, o carro não pegava e eles viam marcas de mãos de bebê nas janelas. Quando algo estranho apareceu ao fundo da foto do irmão, eles nos enviaram. Dá uma olhada. Você consegue ver alguém ou alguma coisa espiando do túnel, do lado direito? Agora, nós pesquisamos a história do túnel, e ele tem algumas lendas bem assustadoras associadas a ele. Construído nos anos 1920, o túnel foi nomeado em homenagem a Eduardo Senserbo, dono das terras. Em determinado momento, Eduardo acolheu um homem sem teto como um ato de caridade. O hóspede tentou roubar joias e, ao ser confrontado por Eduardo armado, usou a filha bebê dele como escudo e fugiu. Durante a fuga, o bebê infelizmente se afogou no túnel. Outra versão dessa história afirma que Eduardo enlouqueceu, matou toda a sua família e se desfez dos corpos dentro do túnel. Em outra versão, Eduardo teria vivido até a velhice e morrido nos anos 1950, enquanto o túnel virou ponto de encontro de vândalos e adolescentes. Para assustá-los, Eduardo se escondia no fim do túnel e dava um grito assustador. Muitos dizem que ainda conseguem ouvir isso hoje. Visitantes do túnel relatam várias anomalias e dizem que, se você passar de carro, parar e desligar o motor no meio, ele não liga novamente. Aqueles que ousam sair dos carros afirmam ouvir passos se aproximando e o som de um bebê chorando. Alguns também disseram ter visto a sombra de uma mulher ao passarem de carro pelo túnel. Então, a pergunta é: será que é um fantasma à espreita no fundo da fotografia? O que você acha? Obrigado por enviar essa. O objeto voador não identificado à luz do dia. Vamos nos afastar um pouco do paranormal e dar uma olhada em algo de origem sobrenatural ou alienígena. Este aqui parece ter ficado enterrado por anos. Estamos surpresos que este caso não tenha recebido mais atenção, considerando o quão nítido o objeto aparece na filmagem. Mas antes, aqui está o contexto. Em 1998, Rod Dickinson dirigia por uma estrada em Somerset, Inglaterra. Embora fosse no meio do dia, o tempo estava sombrio por causa da cobertura de nuvens. Enquanto dirigia, Dickinson viu um objeto estranho pairando no céu. Após dirigir por 1 minuto, percebeu que não era uma nave comum, mas algo que nunca tinha visto. Decidindo investigar mais a fundo, ele parou o carro e começou a filmar o objeto. Dá uma olhada nisso. Depois de alguns minutos, o objeto se transformou em um círculo preto. Dá uma olhada. Rod disse que não se sentiu estranho ou assustado ao filmar o objeto, que ficou visível por cerca de 12 minutos. O objeto foi visto a cerca de 200 metros de uma torre militar de rádio, e não só ele presenciou isso. Várias outras pessoas no local também viram o objeto. Após as imagens serem divulgadas, elas foram analisadas por Bill George, um supervisor de efeitos visuais premiado, conhecido por seu trabalho em filmes como Star Wars. Com mais de 20 anos de experiência, George analisou as imagens e, embora não pudesse confirmar que a nave era de origem extraterrestre, ele verificou que o filme era genuíno e não havia sido adulterado de nenhuma forma. Dê outra olhada em uma versão estabilizada e nos diga o que você acha que é isso.
É inegável que é um objeto voador não identificado. Se é ou não de origem extraterrestre, deixamos para você decidir. O fantasma do Disneyland, depois do expediente. Em 2009, câmeras de segurança da Disneyland, Califórnia, gravaram imagens após o parque fechar, mostrando uma figura fantasmagórica andando, especialmente perto da mansão assombrada e dos rios da América. As imagens foram posteriormente compartilhadas online e se tornaram virais, com muitos sugerindo que a figura poderia ser o espírito de Walt Disney, patrulhando silenciosamente sua criação muito tempo depois que o último visitante havia partido. Dê uma olhada. Definitivamente parece uma forma humanoide deslizando pelo parque vazio. Seus movimentos e presenças são tão realistas que muitos especularam ser o espírito de Walt, já falecido. O vídeo ficou esquecido até 2021, quando voltou a chamar atenção após ser postado no TikTok com hashtags assustadoras e trilha sonora arrepiante. O reaparecimento das imagens reacendeu a curiosidade sobre quem ou o que flutua pelo parque à noite. Agora estamos satisfeitos que essas imagens estejam recebendo atenção renovada. É um vídeo cativante e foi um dos primeiros de fantasmas exibidos neste canal Top 5S há mais de 10 anos. Agora, se está mostrando o espírito do único e inigualável Walt Disney ou se é apenas um truque de luz e movimento, vamos deixar você decidir. O ataque de atirador Metcalf. Agora pensamos em terminar este vídeo com uma história não paranormal, mas com uma constatação assustadora de como nossos sistemas de comunicação são vulneráveis. Tudo começou por volta da 1h da manhã do dia 16 de abril de 2013. Um ou mais atacantes se aproximaram da subestação de transmissão Metcalf, localizada ao sul de São José, e iniciaram uma operação coordenada que tinha como alvo tanto os sistemas de comunicação quanto os sistemas elétricos. Os agressores levantaram tampas de bueiro na Monterey Highway, perto da instalação, e cortaram cabos de fibra óptica subterrâneos, interrompendo o telefone fixo, redes de celular e o 911 em partes do condado de Santa Clara. Meia hora depois, atiraram na própria subestação com rifles de alto calibre. Atiraram por quase 20 minutos em grandes transformadores que distribuem eletricidade pelo Vale do Silício. Mais de 100 tiros foram disparados e cerca de 17 transformadores foram desativados após vazamento do líquido de refrigeração, causando superaquecimento. Câmeras de vigilância flagraram ao menos uma pessoa fora da cerca, atirando antes de sumir na escuridão. Ninguém ficou ferido, mas os danos foram extensos. Dê uma olhada. Funcionários da companhia elétrica evitaram apagões ao redirecionar energia por partes da rede. Porém, os reparos nos transformadores danificados demoraram quase um mês e custaram milhões de dólares. Apesar das investigações do FBI e da Comissão Federal de Regulação de Energia, nenhum suspeito foi identificado ou acusado. Embora o FBI tenha afirmado não haver provas de ligação com terrorismo, o ex-presidente da Federal Energy Regulatory Commission, John Willinghoff, chamou o incidente de mais significativo ataque terrorista doméstico à rede elétrica dos Estados Unidos da América, destacando o planejamento e as vulnerabilidades expostas. O ataque de Metcalf virou um estudo de caso em segurança nacional e proteção de infraestrutura ao mostrar como um pequeno grupo preparado, com rifles comuns, pode causar grandes danos à rede elétrica. Transformadores de grande porte são essenciais, muito caros e difíceis de substituir. Em muitos casos, eles são feitos sob encomenda e exigem meses para serem fabricados e transportados. O fato de 17 deles serem destruídos em menos de meia hora mostrou como a rede elétrica pode ser rapidamente comprometida. As consequências do ataque evidenciaram sua gravidade.
Embora os operadores das concessionárias tenham conseguido manter as luzes acesas redirecionando a energia, especialistas alertaram que, se várias subestações fossem atingidas simultaneamente em diferentes regiões, apagões em cascata poderiam ocorrer e durar semanas ou meses, paralisando hospitais, setores financeiros, de tecnologia e outros setores vitais. Na época do incidente, muitas subestações tinham apenas cercas de arame e pouca vigilância, ficando vulneráveis a disparos de rifle e reconhecimento básico. O ataque forçou concessionárias e órgãos reguladores a lidar com essas falhas. Inacreditavelmente, o caso segue sem solução e sem motivo conhecido. Então é isso para o volume 1. Se você achou esse assustador, espere até ver o que eu encontrei para o vídeo de amanhã. Obrigado por assistir e até amanhã.